Chega, acabou, vamos lá entrevistar. Estão querendo, faz tempo, entrevistar o Said Tenório. Olha, eu queria tratar originalmente, a conversa com ele é sobre este livro, Os Himalês, Fragmentos da Presença de Muçulmanos nas Revoltas contra a Escravidão do Brasil. Fundamental esse livro. E o tema é um tema crucial, assim como o tema da cabanagem, assim como o tema da rebelião dos malês na Bahia, ambos no século XIX, são cruciais, assim como a luta dos trabalhadores, trabalhadoras, dos sertanejos, né, lá em Canudos. Né? Várias mobilizações que marcaram o país e que mostram que o povo brasileiro é um povo de luta, de muita luta. Mas antes de falar desse assunto com o Said Tenório, ele é um grande especialista sobre a Palestina, sobre Gaza, um grande lutador do povo palestino, tá? E ontem foi publicado um artigo dele sobre o Hamas. Tá? E ele sofreu sanções e punições severíssimas da mídia liberal, até setores progressistas. Né? A gente fala, como é que dá para defender o Hamas? Como é que dá para defender o Hamas? Perdeu o emprego dele lá na assessoria de um deputado do PCdoB, foi muito sancionado, tem ações legais contra ele. Então, primeiro nós vamos falar sobre o Hamas e sobre como é que está a situação do Said. Camarada Said Tenório, muito bem-vindo aqui. Abre o microfone. Bom dia, Mauro. Uma grande satisfação estar com você mais uma vez, agora no Manhã Brasil. Isso, legal. Legal. Animado para tratar de temas importantes que você sugeriu agora na abertura desta parte do Manhã Brasil. Antes, quando eu morava em Brasília, a gente chegou a se encontrar, né, nas manifestações de defesa da Palestina e dos palestinos, mas é a primeira vez que estamos conversando aqui no ar. E, em primeiro lugar, nossa solidariedade militante a você contra toda a perseguição que você vem sofrendo. 2 anos já, né, de perseguição. Então, eu queria que você, em primeiro lugar, historiasse, né, o que foi essa perseguição e qual é a situação hoje. Mauro, como você bem falou, eu sou um historiador, um pesquisador da questão palestina. Tenho um livro bem referenciado sobre a questão palestina, né? Já está na 2ª edição, com mais de 3.000 exemplares vendidos. Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Que é esta obra aqui. Tá aí. É uma referência. Os meus amigos dizem que é a obra mais abrangente sobre a questão palestina de um escritor brasileiro. Então, eu nunca deixei de defender o povo palestino, em qualquer circunstância. Né? E quando começou essa fase da agressão israelense, o genocídio, né, a Batalha de Luv de Al-Aqsa, eu fiz uma postagem contestando a informação no Twitter de que uma das prisioneiras militares israelenses tinha sido estuprada. E eu disse que ela não tinha sido estuprada, que ela tinha apenas se borrado nas calças. Né? Depois eu achei que talvez aquele termo não foi bem empregado e retirei a publicação, né? Aquela postagem no Twitter. Isso era um sábado, 7 horas da manhã. Passou na terça-feira. A direita bolsonarista utilizou o print dessa postagem como assim uma bomba nuclear. Né? De que havia um servidor da Câmara defendendo o terrorista, debochando de uma mulher que tinha sido estuprada, vulnerável, etc. E aquilo ali, veio o mundo dessa mídia hegemônica já no primeiro momento, já me procurar, querendo saber, você apoia mesmo os terroristas do Hamas e tal. E por mais que eu explicasse que eu tinha consciência e conhecimento e informações de que jamais um combatente muçulmano estupraria uma mulher, mataria uma mulher, estupraria uma criança ou mataria uma criança. Isso faz parte, porque faz parte da essência das recomendações dos ensinamentos islâmicos, que os muçulmanos em combate só matam em legítima defesa e os seus iguais. Naquele caso ali, aquela mulher estava sendo levada como prisioneira de guerra. Ela nunca seria estuprada nem naquelas circunstâncias, nem depois. E aí o mundo girou e esta mesma pessoa, Naam, o nome dela,
fez uma palestra na ONU, agora, meses atrás, e disse que aquele sangue em sua calça era decorrente de ferimento de uma luta que ela empreendeu com um combatente da resistência, e depois que foi colocada a algema, aquele sangramento foi maior, né? E como ela estava com as mãos para trás, sujou sua calça, né? Eu tinha errado quanto ao ter se borrado nas calças, né? Mauro, isso gerou, como você já falou, a minha exoneração da Câmara, né? Depois de 34 anos de trabalho em diversas... Nossa, 34 anos? 34 anos eu trabalhei na Câmara sem nenhuma ação que maculasse a minha passagem como servidor público. Foi feita uma acusação, protocolado um processo contra a minha pessoa, pelo deputado Altineu, que na época era líder do PL, cidadão que agora está foragido do país, e é um sujeito escroto que está lutando contra a integridade nacional, o tal de Eduardo Bolsonaro. Esse Nicolas Ferreira, que é conhecido como Chupetinha, a outra que está presa na Itália, condenada 2 vezes no Brasil, a Carla Zambelli, e esse pastor Marco Feliciano, que vive extorquindo as pessoas, uma atitude imoral contra as pessoas de boa fé. Então, esses elementos moveram uma ação contra mim que durou quase 2 anos. Essa é a turma que te perseguiu. Essa é a turma que me perseguiu e que cobrou do presidente da Câmara a minha exoneração, né? Esse Hugo Mota aí. Enfim, esse processo agora, há 2 dias atrás, ele foi arquivado pela ausência de provas de que eu tivesse cometido crime de racismo, que eu tivesse cometido preconceito contra a mulher, misoginia, uma série de acusações que ele tinha, e antissemitismo, né? Uma mulher judia, etc. Né? Todas essas alegações elas foram arquivadas pela ausência de provas. E o que é que eu alegava, Mauro? Que eu fiz a postagem, como publico artigos, como tenho obras publicadas, como historiador. Isso não interferia na minha função de servidor público da Câmara dos Deputados. No dia da postagem, eu não estava em serviço, porque era um sábado. Eu jamais utilizei equipamentos e espaços da Câmara dos Deputados para a divulgação dos meus pontos de vista em defesa e em solidariedade e apoio ao povo palestino, e as alegações de racismo, antissemitismo, enfim, todas elas que fizeram contra mim, não encontraram amparo, ainda mais depois que a soldado israelense revelou que aquele sangramento tinha sido em decorrência da luta, né? E segundo, ela disse que durante todo o tempo que se manteve no cativeiro, ela foi tratada com dignidade. Eram mulheres que a acompanhavam, ela tinha todas as condições de uma presa de guerra, naquela circunstância, prisioneira de guerra, e nunca sofreu qualquer tipo de violação. E também, Mauro, você lembra, nossa audiência lembra, que naquele processo, nos 2 processos de cessar-fogo, que Israel não cumpriu, como não continua cumprindo este atual, e na troca de prisioneiros, as mulheres que foram devolvidas, nenhuma delas fez qualquer alegação de violação. Nenhuma, né? Nenhuma. Muito pelo contrário, tem fotos das mulheres dando tchauzinho para os combatentes do Hamas, etc. Né? Então, essa alegação de que houve tortura, houve estupros, houve crianças queimadas em forno, eram todos por terra, porque a luta do povo palestino e da sua resistência não é contra os judeus por serem judeus, é contra as forças de ocupação. E tem mais, você lembra que uma das notícias que eles mais exploraram, continuam explorando, é que a resistência palestina teria matado 1.200 jovens que estavam numa festa comemorando a paz, numa rave, chegou lá aqueles bárbaros do Hamas e matou 1.200 pessoas. E depois, a própria mídia israelense, o jornal Haaretz, publicou, eu posso te mandar esse vídeo,
Mauro, depois você utilizar, né? Publicou que aquelas pessoas tinham sido assassinadas pelo próprio exército israelense, na adoção de uma diretiva que eles chamam de Protocolo Hannibal. O que é esse Protocolo Hannibal que o exército israelense pratica? Quando um militar ou um grupo de militares está prestes a serem capturados pelo inimigo, nesse caso o inimigo, a resistência palestina, eles preferem que eles morram, a se tornarem moedas de troca, né, numa futura negociação para a troca de prisioneiros, etc. Tem um vídeo aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse vídeo aqui ótimo, saiu semana passada, mostrando que o ataque de Israel contra os israelenses que estavam lá na festa, fugindo do Hamas. Olha aqui. 5, 4, 2, 1, מעולה. Isso aí é um bombardeio, mesmo porque o Hamas nem tem míssil para isso, né? Nem tem helicóptero, nem tem míssil. Hã? Não tem helicóptero de combate. Tá aí. São vídeos o Hamas não dispõe dessa pela própria mídia israelense, né? Exatamente. O jornal Haaretz é quem divulgou a partir de uma investigação feita pelo jornal e por setores das Forças Armadas israelenses. Então, foi uma perseguição implacável. Eles divulgaram toda a minha ficha funcional, o quanto eu ganhava, qual era o número do meu salário, o número do meu telefone. Eu recebi tantas ameaças de morte. Fiquei uns dias sem poder aparecer em lugares públicos. Eu tenho uma vida de ativista das causas de direitos humanos. Eu fui participar de uma atividade, um diálogo interreligioso, que eu represento uma parte da comunidade islâmica de Brasília, a comunidade xiita. Fui lá no Ministério dos Direitos Humanos, falei, etc. No outro dia saiu na mídia inimiga, nessa oeste, aquela oeste aí dos fascistas. Da extrema-direita, né? Da extrema-direita, e aquilo ali virou um inferno. O ministro deu declaração, etc. Depois eu fiz uma visita de cortesia para o presidente da Fundação Palmares. Fui levar esse livro de presente para ele e tal, dialogar sobre a revolta dos malês, que o João Jorge é um baiano, fundador do Olodum, uma pessoa muito comprometida com a luta pela igualdade racial. Para fazer uma visita de cortesia, nossa, virou um inferno. A vida minha e a dele também, né? A ministra da Cultura obrigou ele a pagar a postagem, me recebendo, etc. Ou seja, os inimigos da liberdade de expressão são os que mais falam de liberdade de expressão, né? Para atacar os pobres, para atacar os pretos, para atacar as mulheres, para atacar a democracia, para tentar golpe de Estado, né? E agora, como você mencionou na primeira fase do seu programa aqui, né, do Manhã Brasil, eles agora querem uma anistia, dando um mau exemplo para as futuras tentativas de violação do Estado Democrático de Direito no Brasil. O cara vai ter mais medo de esbufetear alguém na rua do que tentar um golpe de Estado, invadir o Senado, invadir a Câmara, invadir o Palácio do Planalto, né, invadir o Supremo Tribunal Federal, soltar bomba na frente do sítio. Porque o cara vai ser condenado por uma pena apenas e vai ter reduzido ao mínimo na aplicação da democracia e no cumprimento, na execução penal. Sim. Então, graças a Deus, eu não parei de atuar esse tempo todo, isso não fez com que eu recuasse dos meus pontos de vista, porque eu tenho certeza que defender os direitos humanos do povo palestino, defender o direito à legítima defesa da resistência, inclusive pela via armada, conforme assevera e resguarda o direito internacional, eu nunca recuei desses pontos de vista, nem vou recuar, né? Porque quem defende os direitos humanos tem que ter a compreensão de que a causa palestina, enquanto não for resolvida, não haverá respeito aos direitos humanos no mundo, porque ou há totalidade dos direitos humanos no mundo, ou de que adianta a Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, se tem um povo que a mídia e as potências ocidentais normalizam a limpeza étnica, a violência, a destruição e o genocídio, né, que já tirou a vida de mais de 350 mil pessoas na Palestina ocupada, em Gaza.
Então, graças a Deus, esse processo foi arquivado. Eles ficaram desmoralizados porque as alegações... Você tem outros processos contra você? Não, só esse. Eu tive 2 processos na Procuradoria-Geral da República, um movida pelo Kim Kataguiri e outro pelo Nicolas Ferreira, que eram sob a alegação de antissemitismo. E ambos os processos, o parecer do Ministério Público foi de que você fazer críticas ao Estado de Israel, você acusar Israel pelos crimes que eles cometem, não significa antissemitismo, porque o antissemitismo ele é feito numa demonstração de ódio aos semitas, que são cristãos, muçulmanos, judeus, e não apenas os israelenses, porque a maioria desses israelenses que vivem Israel, essas autoridades genocidas, aí, como esse bandido Benjamin Netanyahu, não são nem semitas. O Netanyahu é polonês, é um convertido ao judaísmo. Ele não nasceu nem na região. Não pode alegar antissemitismo, né? Então, graças a Deus, eu fiquei livre desses processos. Claro que isso preocupa, como preocupa muito e atemoriza a perseguição. Eu recebia telefonema um atrás do outro. Os filhos da puta divulgaram o meu telefone e eu não sabia se era algum repórter querendo alguma explicação, porque você sabe, você dá uma explicação e a sua explicação não é publicada. A matéria nessa grande imprensa aí é do jeito que eles querem. Eu dei uma entrevista para a Malu Gaspar de mais de 1 hora no telefone com ela. Sabe o que saiu no dia seguinte? Nada. Absolutamente nada. Eu continuei sendo lobista do Hamas, continuei sendo lobista do Hezbollah, continuei sendo defensor daqueles que assassinaram 1.400, 1.200 jovens na festa rave, que eu aplaudi crianças que foram queimadas no forno, que nunca existiram. Mas, enfim, ainda bem, Mauro, que existe pessoas como você que abriram espaço naquela ocasião para que eu pudesse mostrar o outro lado, né, daquilo que a mídia vinha me massacrando, e há uma solidariedade imensa das pessoas que são iguais a mim, que defendem os direitos humanos, a soberania dos povos, o povo palestino. É isso que dá força, a gente encontrar a acolhida dos iguais a gente, que defendem as mesmas coisas, com algumas diferenças, né, naturalmente, porque o debate político ele é multifacético, não existe um pensamento único, né, em nenhum campo do debate político. Mas, enfim, há as formas de convergência, e a questão palestina, a defesa do povo palestino, é uma das formas de convergência que nós temos. Eu fico muito feliz de ter superado essa fase, e a vida segue, eu continuo defendendo os meus pontos de vista, né? Como você falou, só para finalizar, ontem eu publiquei um artigo, que foi publicado em vários portais, sobre os 38 anos de existência do movimento de resistência islâmica palestino, o Hamas, né? Eu sou um dos poucos aqui entre... Só uma observação, é esse artigo aqui ou esse é outro? É esse, né? É esse mesmo. Então, saiu ontem no Opera Mundi e outros veículos. Outros portais, isso. Hamas, 38 anos, a resistência não se rende e não desaparece. Esse é o outro assunto que eu queria falar contigo, interligado ao primeiro, ainda antes de falar dos malês ou dos imalês. Explica um pouco esse artigo, só fazer uma observação, tá? Aqui, acho que ficou patente para todo mundo e registrado a autocrítica do Said em relação ao conteúdo daquele post, daquele, acho que um Twitter, né, um Twitter daquele dia, em relação a esta mulher israelense, que ele tomou a iniciativa de apagar antes da crise, por considerar que era equivocado mesmo, né? Tinha um fundo misógino, né? Mas nunca foi algo que insinuou que ela teria sido estuprada e que isso era bom e que era ótimo, que era assim. Eu acho que se explicou bem direitinho aqui essa questão, tá? Bem direitinho. Tá. Esse artigo, Mauro, eu faço um breve resumo desses 38 anos de existência e da luta do movimento de resistência islâmica Hamas, para demonstrar aos nossos leitores aqui do Brasil, que conhecem pouco sobre esse tema, de que o Hamas não é um grupo terrorista, mas é um movimento político, social,
que age e funciona legalmente segundo a lei palestina. Foi o grande vencedor das últimas eleições realizadas na Palestina em 2006. Elegeu 2/3 do parlamento, nomeou o primeiro-ministro. É evidente que o inimigo tenta enfraquecer, né? Enfraquecer, tentar desmoralizar e isolar, né? Mas, como movimento de resistência, ele é a síntese de todo o processo de luta do povo palestino ao longo de 78 anos de luta contra a ocupação. E mantém hoje uma luta muito aguerrida que reúne em torno de si vários outros grupos palestinos. São 8 forças políticas que lutam na faixa de Gaza e na Cisjordânia contra a ocupação israelense. Mesmo diante de toda essa destruição, Gaza foi totalmente destruída, apesar de mais de 350 mártires, pessoas que deixaram de existir pelos bombardeios, pelos assassinatos, pela falta de medicamentos, pelo frio. Agora, nesse inverno, nesse mês de dezembro, nós estamos hoje no dia 18. Em 18 dias, já morreu 17 pessoas de frio, a maioria crianças. E não é por um problema da natureza, é porque o cessar-fogo envolvia a entrada de bens e produtos e insumos para resguardar a vida do povo palestino, e esses demônios de Israel não estão deixando entrar. Então, crianças estão morrendo de frio, congeladas. A chuva que inundou as tendas deixa todo mundo 24 horas embaixo d'água, praticamente, né? Então, essa luta da resistência palestina, ela é uma luta que ela ocorre segundo as normas do direito internacional. Perfeito. E o que diz o direito internacional, sobretudo a Carta das Nações Unidas? Todos os povos submetidos à opressão e à ocupação têm direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive pela luta armada. E o que é que acontece na Palestina há 78 anos? Uma ocupação militar com o objetivo claro de fazer uma limpeza étnica. O que é a limpeza étnica? Tirar os povos originários para dar lugar a estrangeiros. É fácil você entender isso. No Brasil, na América Latina, os povos originários são os indígenas. Eles estão sendo tirados há mais de 500 anos para dar lugar aos estrangeiros. Quem são os estrangeiros? O agronegócio. Que agora aprovaram na Câmara o marco, fugiu a palavra agora, para dar direito aos índios apenas os territórios reivindicados até 1900. O marco temporal. O marco temporal. O que os israelenses estão fazendo na Palestina é impor um marco temporal ao interesse deles. Sim. Né? Então, a resistência palestina, ela é um movimento legítimo, e é como eu falei, apesar da destruição e do alto número de pessoas que deixaram de existir, elas mantêm tendo o apoio do povo palestino. E essa luta não vai desaparecer porque Israel tem o maior poder militar, o apoio do Ocidente, o apoio dos Estados Unidos, com armas, com dinheiro, com apoio da ONU, porque a luta dos povos pela sua soberania não tem preço. Aqui, Cuba, a Venezuela, a Colômbia estão resistindo a uma forma de agressão imperialista, porém, a mídia global ainda continua dizendo que Nicolás Maduro é um ditador. O Donald Trump disse ontem que eles querem de volta o que é deles. O petróleo está no subsolo venezuelano. Como é que é dos Estados Unidos? É porque a Revolução Bolivariana nacionalizou o seu petróleo. O Brasil ia fazer isso com o pré-sal, mas, infelizmente, o nosso pré-sal agora já não nos pertence, né? Não pertence só os royalties, mas a titularidade de toda, né? Enfim. Então, ainda antes de falar dos malês, eu quero te fazer uma indagação, porque também fica uma ideia nessa mídia sionistas de diversas origens, a ideia de que é o Hamas. Mas nem é só o Hamas na resistência e nem a ação do 8 de outubro foi uma ação só do Hamas, né?
Como é que é isso? Como é que está hoje essa frente de organizações da resistência na Palestina? E quem é que participou do 8, falei 8 de janeiro, acho que, do 8 de outubro, né? Do 8 de outubro. Olha, Mauro, a ação do 8 de outubro, que os palestinos denominaram de Dilúvio de Al-Aqsa, numa referência à mesquita sagrada lá de Jerusalém, ela é uma ação coordenada, planejada com muitos detalhes por vários grupos de resistência, né? São vários grupos, além do Hamas, que é o maior e mais bem equipado, o movimento de resistência islâmica, você tem a Jihad Islâmica, que é um outro grupo de inspiração islâmica, que tem um grande contingente de combatentes, tem armamento, tem pessoas treinadas. Tem a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é um grupo político palestino bastante antigo, é um grupo secular, laico, de inspiração marxista. Tem a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, outro grupo de inspiração marxista. Tem um grupo chamado Iniciativa Nacional Palestina. Tem outro, Frente Popular para a Libertação da Palestina, Comando Geral, que foi uma dissidência lá atrás da Frente Popular. Tem um grupo dissidente do Hamas, do Fatah, que é o partido do presidente Mahmoud Abbas, que governa a Palestina, que não concorda com essa cooperação com Israel e estabeleceu um novo comando, que chama-se Corrente Reformista Democrática, o Bloco Reformista do Fatah. E tem um movimento menor, mas que reúne pessoas e ajuda na luta de resistência, que são os comitês de resistência popular. Então, tem essa gama, são 8 organizações políticas e militares que enfrentam esse combate. É evidente que, pelo Hamas ser o grupo maior, com maior número de combatentes e com a capacidade militar bem maior que os outros, tenha esse destaque, tanto destaque para a liderança dos conflitos, como um destaque para ser atacado lá fora, né? É quem mais apoia, ninguém diz, olha, a Frente Popular para a Libertação da Palestina fez tal ataque. Não, eles resumem no Hamas, centralizam no Hamas para criar essa repulsa na opinião pública mundial. E eles criaram agora, no último ano, vários grupos armados financiados por Israel para confrontar as forças da resistência. Eram uns traidores, mercenários, que o chefão deles foi assassinado há 2 semanas atrás, e muitos dos combatentes, por pressão familiar, por ver que a luta tem que ser em defesa do seu povo e não da ocupação, e depuseram as armas. Mas toda essa luta ela é feita de forma coordenada entre as diversas organizações da resistência palestina. Tem feito um enfrentamento ao custo de muito sacrifício, né? Muitos combatentes mortos, lutando numa condição muito desigual, né? Agora, você veja só, você não vê notícias de deserção, você não vê notícias de suicídios, e você não vê notícias de nenhum atentado internamente, enquanto que o exército israelense registra um número de mais de, não sei se foi 69 suicídios apenas em 2025. Suicídios, eles têm mais de 5.000 combatentes, reservistas em tratamento psiquiátrico. Teve um soldado que suicidou minutos antes de sair para a cerimônia do seu casamento. Nossa. Porque, imagina, esses caras vão combater por uma guerra que não é sua, porque aquele território nunca lhes pertenceu. E ter que matar mulheres, ter que matar crianças. Um exército de depravados. Tem vídeos aí, os caras atirando nas pessoas nas ruas, idosos, crianças, né? Então, causa nas tropas israelenses um desequilíbrio muito grande. E uma das grandes crises do exército israelense hoje é ter pessoas que voltem ao campo de batalha. Porque ninguém quer, uma parte deles não quer mais voltar. Né? Quer mais voltar para o campo de batalha porque vê o efeito colateral, principalmente na saúde mental, daqueles que voltam do genocídio, né? Não é da guerra, é do genocídio contra um povo desarmado praticamente.
porque nem o povo palestino em si tem armas, e a resistência palestina não tem armas capazes de enfrentar. Você viu aí, os caras têm helicóptero Apache que matou os seus próprios cidadãos. Verdade. Nós não acabamos de mostrar. E olha, é preciso dizer o seguinte: em que pese a paz ter sido decretada e declarada por Trump, o que a gente olha, eu não consegui mostrar esses dias aqui, vamos ver juntos agora. Eu quero dizer, eu chorei várias vezes nesses últimos dias ao ver as cenas, porque lá na Palestina agora nós estamos aí às vésperas do final do ano, às vésperas do Natal, com temperaturas baixíssimas, muita chuva, a situação é terrível. E olha o que Israel fez da Palestina. Os vídeos são chocantes. Presta atenção. Gaza está reduzida a barraca, tenda. Olha aí. Olha isso. Tirei o som aí que vai dar problema. É isso. Isso é Gaza. Este é o serviço de Israel em Gaza. Elas têm todas as minhas roupas são molhadas. Olha, o negócio é muito chocante. Olha esse outro aqui. Olha isso, gente. Pois é. Olha esse menino aqui. Você não precisa entender uma frase, uma palavra deste menino. Mas você vai entender. É um vídeo dos mais... Ele está dizendo, que vida é essa? Que vida é essa? Como é que nós podemos estar tendo uma vida dessa? Eu vou dizer para vocês, eu nutro ódio aos sionistas, não tem conversa. Eu tenho o ódio comunista, o ódio revolucionário aos sionistas e ao Estado de Israel. Como é que é possível, né, uma coisa dessa? Impressionante. Pois é, e esse ódio que qualquer pessoa de bom senso, defensora dos direitos humanos, tem e deve ter do sionismo, não tem nada a ver com o judaísmo. Uhum. Sionismo é uma coisa e judaísmo é outra. No Brasil, eu me sinto muito à vontade em falar essas coisas que eu venho falando com insistência, é que eu nunca fiz nenhuma acusação, nenhuma crítica ao judaísmo enquanto religião, nem aos judeus enquanto praticantes da fé judaica. Agora, tenho rabinos amigos. Agora o sionismo é um câncer inventado pelo imperialismo, pelos judeus ricos da Europa, que foram os beneficiários do nazismo na Europa, para oprimir um povo que não tem nada a ver com as perseguições que outrora os judeus sofreram na Europa. Porque na Palestina, Mauro, não há, e olha que eu pesquiso essa coisa há muito tempo, e pesquisei mais ainda, inclusive em Ramala, em Jerusalém, em Hebron, para esse meu livro. Não encontrei nenhum registro que diga, olha, nesta rua, no ano tal, houve um assassinato de um judeu contra um muçulmano. Nesta rua, um muçulmano agrediu uma família de judeus. Nesta casa, nessa rua, houve um massacre de cristãos contra judeus. Zero. Na Palestina nunca houve nenhum crime de ódio contra pessoas de outras religiões, todos semitas, cristãos, muçulmanos e judeus. Isso é uma coisa da Europa, desses judeus ricos, judeus convertidos, askenazis, sefarditas, que se converteram ao judaísmo. Não são os judeus originários. E eles criaram o sionismo numa proposta de usurpar a terra dos palestinos para si. E esse projeto, você pega aí Golda Meir, Benjamin Netanyahu,
Theodor Herzl, Ben-Gurion, tudo estrangeiro. Esses grandes todos líderes. Sionistas, hein? São Todos idolatrados em Israel e idolatrados aí de maneira. Tem nome de aeroporto. Israel, né? Por sionistas, e não sionistas, mas todos eles sionistas, né? Todos. Embora, viu, Mauro, o sionismo tenha se apropriado das comunidades judaicas no mundo inteiro. O sionismo hoje virou uma expressão das comunidades. Você vê, quem é que processa as pessoas? O jornalista Breno tem não sei quantos processos. Né? Eu acho que o Jones tem até processo também. Eu tive vários processos, todos movidos por essa turma que não tem nada a ver com o judaísmo, mas que se apropriam do discurso do antissemitismo para atacar as pessoas, para intimidar, né, para tirar a voz, para amedrontar, para processar, para causar repulsa na opinião pública. Aí eu vi um monte de gente, antissemita. O que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio aos cristãos, aos judeus e aos muçulmanos, por serem praticantes daquela religião. Não tem nada a ver com ser israelense. No Brasil já tem uma jurisprudência consolidada. Milton Temer, nosso camarada, grande... Vai Milton daqui amanhã. Maravilha, grande Milton Temer. Ele foi processado por uma vereadora sionista no Rio de Janeiro, acusado de antissemitismo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou e o absolveu, dizendo críticas ao Estado criminoso de Israel não é antissemitismo. Na Câmara dos Deputados e na Procuradoria-Geral da República, onde eu fui processado, as conclusões foram sempre essas. A crítica a Israel não é crítica ao judaísmo, ponto final. O sionismo tem que ser execrado. Esses desgraçados que assassinaram crianças em Gaza estão vindo de bandos para o Morro de São Paulo, na Bahia. Eu vi vários vídeos ontem. Eles estão arrepiando, estão causando, né? E na Bahia, maltratando as pessoas, achando que eles estão em Gaza, que eles podem fazer o que quiser. E há uma repulsa enorme das populações locais contra a invasão desses bastardos que vieram lá de Israel. É absurdo o que está acontecendo. Então temos que denunciar essa praga desse sionismo, não como uma expressão do judaísmo, naturalmente, mas como uma expressão do nazismo, porque o sionismo, pelas suas práticas, pela sua forma de agir contra um povo originário, se assemelha em muito ao nazismo. Porque, Mauro, você sabe, o que é que Hitler queria? Queria criar o Terceiro Reich. O que era o Terceiro Reich? Era um lugar onde só viveria a raça ariana, raça pura. Por isso que ele perseguiu judeu, mestiço, cigano, cristão, muçulmano, homossexual, prostituta, né, africanos, etc. Ele não queria aquelas pessoas. O que é que essas besta-fera estão fazendo lá na Palestina? A mesma coisa, matar os árabes, cristãos e muçulmanos. Né? Tem os judeus negros da Etiópia, que vivem em Israel, que foram levados para compor um número, mas são tratados como pessoas de segunda categoria. Os judeus africanos, principalmente da Etiópia, eles são tratados piores do que os latinos-americanos são tratados nos Estados Unidos. Aí greves, manifestações, repulsa, mas na hora da estatística populacional, eles servem para compor essa, entre aspas, etnia israelense que eles inventaram em 1948. O camarada ai, meu Deus do céu, eu e os nomes, do História Islâmica, né? Mansur Peixoto. No documentário dele, é muito impressionante, né, Said, porque ele mostra que os judeus vítimas do Holocausto, judeus que foram para campos de concentração e sobreviveram, e hoje moram em Israel, aqueles que não são ricos, que são pobres, ficam catando comida na rua, cara. Não tem proteção nenhuma do Estado de Israel, nenhuma proteção. Eles instrumentalizam a história da perseguição nazista contra os judeus do ponto de vista político. Não tem nem a solidariedade nacional em relação a essas vítimas da perseguição nazista. Né? Exatamente, Mauro. Exatamente. Bom, o Vitor coloca uma questão aqui, nós já falamos sobre isso. Vitor, bom dia, camarada Mauro, estou preocupado, o Said acredita que sua fala foi infeliz e misógina?
Ele já disse que sim, sou sionista, não sou sionista, mas entendo que desumanizar mulheres sionistas facilita a desumanização de mulheres brasileiras ou palestinas. Ó, em primeiro lugar, aquela mulher que foi, né, tá na origem dessa história, nós não sabemos ser sionista, pode ser simplesmente israelense, pode até ser estrangeira, nós não sabemos, ela estava na festa, primeiro. Segundo, Não, Mauro, desumanizar mulher sionista, mulher nazista, mulher bolsonarista, isso tudo serve ao reino do patriarcado e da misoginia. Então, Mauro, nesse caso aí, como chama o nosso amigo? Vitor Campos. Vitor Campos. Vitor, nesse caso aí específico, esta mulher da postagem, ela era uma militar israelense que estava num posto de controle da ocupação e que no momento do ataque da resistência palestina, ela foi capturada como prisioneira de guerra. Não era uma mulher que ia passando, enfim, uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Não, ela era uma militar e foi capturada. A minha postagem, que depois eu me redimi, me retratei, antes apaguei, depois me redimi, me retratei em várias entrevistas, por ter feito aquela abordagem, era uma resposta a uma pessoa que fez um comentário na foto. Aquela foto não era nem minha. Foi eu que postei a foto, eu fiz um comentário. A mulher, uma pessoa, acho que nome de Rosa, tem lá no processo, no que ajuda a resistência palestina a cometer estupros. Uhum. Aí eu respondi aquele comentário. Ela não foi estuprada, ela borrou nas calças. Que hoje, ela própria, a Naam, essa moça que foi, essa soldado que depois foi trocada por prisioneiros palestinos e está lá muito simpática, dando tchauzinho para os soldados da resistência, ela própria disse numa palestra que fez nas Nações Unidas, em Nova York, que não tinha sofrido nenhuma forma de violência física, sexual, moral, nada. Aquele sangue nas suas calças tinha sido em decorrência de ferimentos quando ela travou luta com os membros da resistência, que depois algemaram e levaram para o cativeiro. Então, a minha postagem ela tinha esse conteúdo, mas ela foi explorada como uma atitude misógina, machista, preconceituosa, etc. Né? Muitas amigas feministas me prestaram solidariedade, entenderam o contexto, e outras me massacraram. Eu compreendo perfeitamente esse contexto da luta pelos direitos da mulher, do feminismo. Eu sou um feminista, eu sou um marxista-leninista, né? Sou um muçulmano, não poderia ser diferente. Né? Nós, muçulmanos, apesar de que muita gente não acredita, nós somos feministas, porque o nosso livro sagrado, há 1.600 anos, já prega a igualdade entre os gêneros, os direitos iguais para homens e mulheres. Não é admitido no Islã o preconceito pelo gênero da pessoa. Ah, mas na Arábia Saudita, aí já não é o Islã, é a Arábia Saudita. Ah, não, mas no Afeganistão as mulheres usam burca, mas já naquelas comunidades afegãs, não é o Islã. O Islã abomina esse tipo de violência contra a mulher e estabelece nas diversas suratas do Alcorão a igualdade, o respeito, a equidade entre os gêneros, entre as pessoas. Deixa eu fazer um corte aqui para entrarmos finalmente no tema dos malês ou imalês, que é o seguinte: a operação da Polícia Federal, presta atenção, da Polícia Federal, não é da CPMI do INSS, tá? Essa manhã está escalando a crise do INSS de novo para cima do governo. Né? A PF prendeu ninguém menos que o segundo nome do Ministério da Previdência, tá? O secretário executivo do Ministério da Previdência, o Adroaldo Portal. Tá? Então, ele foi preso essa manhã, ele já depois, na CPI, não foi preso, e está sendo preso pela Polícia Federal, sem qualquer relação direta, pelo menos, com a CPMI. Além disso, também está tendo uma ação, aí no caso não é prisão, mas é uma ação de busca e apreensão contra um importante senador da base governista lá no Senado. Tá aqui, deixa eu botar
altura correta. O senador Weverton Rocha, do Maranhão. Tá? Ele é... De que partido? Deixa eu ver se eu não estou enganado, é do PDT. PDT do Maranhão, vice-líder do governo do Estado, tem prestado bons serviços ao governo lá no Congresso Nacional, né, inclusive agora nesse episódio aí do PL da antifacção. Tá? Então é isso, 2 ações que escalam da Polícia Federal, então não da CPMI, é importante dizer, que escalam a crise aí do INSS. Tem ainda uma outra questão aí lá na CPMI, o governo está conseguindo conter, que é a convocação, o governo conseguiu evitar a convocação do Frei Chico, e agora conseguiu evitar também a convocação do Lulinha, filho do Lula, né, que também o Centrão, parte do Centrão e a extrema-direita queriam convocar por conta aí do caso do INSS. Então deu uma escalada. Vamos falar... Primeiro, deixa eu te perguntar, por que você usa... Eu sempre conheci os malês. Por que você usa imalê? Explica essa diferença. Mauro, imalês ou malês é a mesma coisa, que é a forma como os muçulmanos, os escravos muçulmanos eram tratados na Bahia. E imalês ou malês na língua iorubá significa muçulmano ou professor, né? E eles eram tratados assim por professor porque aqueles homens e mulheres trazidos da África para serem escravizados na Bahia eram pessoas muito letradas, né? Como dizia Gilberto Freire. Gilberto Freire dizia que era a intelectualidade da Bahia, porque sabiam falar mais de um idioma, né? Muitos até falavam até 3 idiomas, porque falavam em árabe, por conta do Islã, né? Falavam os seus idiomas tribais e ainda falava português. Enquanto que os senhores de escravos, como de Gilberto Freire em Casagrande Cesário, só sabia muito fazer um chamegão, que era uma rúbrica para autorizar ali a compra e venda de alguma coisa, mas eram pessoas de uma formação e de uma cultura muito vasta para a sua época e para aquele povo, e por isso eram chamados de professores muçulmanos, que eram os malês ou imalês. Essa, de fato, é uma característica muito interessante, né? Que eu comentei contigo, né? Até te mandei, nós fizemos um curso sobre histórias da luta do povo brasileiro lá no canal Paz e Bem, que eu fundei em 2019, sobre a história das lutas. Teve 3 episódios sobre a Revolta Malê, que realmente é a Revolta Malê e a cabanagem no Grão-Pará, na época, é impressionante, impressionante. Olha, o Eric aqui, sou baiano descendente dos malês, nagôs e urubás islâmicos. Vamos falar sobre isso. Mas antes quero te fazer uma pergunta. Bom, não, só para comentar a partir disso que você falou, que realmente é impressionante. Os malês, essas pessoas pretas, trazidas da África, escravizadas, muçulmanas, tinham um nível intelectual, mas muito, eles eram um risco para as elites, porque é isso, eles sabiam ler, eles falavam diversos idiomas, eles liam ao Corão, então caía na mão daqueles caras lá da repressão, né? Os exemplares do Alcorão, que eles liam, e eles não conseguiam entender nada, absolutamente nada, porque a ignorância graçava, né, no Brasil, né, naquele momento. As elites ainda hoje são muito ignorantes, né? Então, e era um receio. Está aqui. Imalês, fragmentos da presença de muçulmanos nas revoltas contra a escravidão do Brasil. A Judite diz que no livro Um Defeito de Cor, verdade, esse assunto é bem tratado, legal. Isso mesmo. Então tá aqui, ó. Editora Apis, você pode comprar no site da editora APPIS. Desculpa, Apris com S. Tá? Você pode adquirir o livro lá na editora Apris. Deixa eu colocar aqui que eu falei errado, então deixa eu registrar. Editora Apris, você vai lá e compra, tá? No site deles, e nós vamos fazer um sorteio de um exemplar aqui. Então, se você quer ser sorteado, não tem outro jeito.
escreve aqui no chat, eu vou anotando e depois faço um sorteio aqui e aviso o Maxwell para depois a gente mandar, tá bom? Ou aviso o Maxwell, não, aviso o Said, né, para a gente mandar, tá bom? Apareço aqui. Said, deixa eu fazer um comercial também. Por favor. Se alguém da audiência quiser adquirir o livro direto com o autor e receber autografado, é só me mandar um WhatsApp para posso falar o número? Para o número 6199-820-6565. Espera, fala de novo. 91, desculpa. 61, DDD 61, 99-820-6565. E aí eu te mando o livro autografado pelo autor, que é o amigo de vocês aqui. Legal, não, e também quem for sorteado aqui vai receber autografado, tá? Esse sim, é o número. Veja se está certo. Exatamente. 61. Manda um WhatsApp e a gente conversa. 99-820-6565. Tá? Daqui a pouco eu volto aqui a mostrar para você comprar direto do Said. Said, o livro aí, tá aí, a Laila já colocou também aqui no chat, tá bom? Bom, então eu estou aqui tentando, na medida do possível, aqui ir registrando quem está dizendo que quer o livro. Vou fazer o sorteio logo mais, tá bom? Gente, claro, todo mundo querendo o livro, todo mundo querendo. Que bom, que bom. O pessoal não é bobo, não, e quer participar, e quer saber. Estou vendo aqui a Laila, a Priscila, a Geisa, muita gente realmente. Faço o sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Danilo, Paula, uau! Tá, eu vou anotando aqui, tá? Daqui a pouco faço. Seguinte, no seu livro, você diz... tem até aqui, ó, um superchat dizendo que quer o livro, tá bom? Vou estar super registrado aqui, tá bom, gente? Bom, deixa eu dizer uma coisa. No livro, você começa o livro explicando, porque há um enorme desconhecimento na opinião pública brasileira em geral, né, e mesmo na esquerda, em relação aos muçulmanos. E o seu primeiro capítulo é exatamente para entender quem são os muçulmanos. E esse capítulo tem vários segmentos, né? O papel do muçulmano no Islã, jihadismo e guerra santa, as escolas sunita e xiita, as duas principais escolas, né? Muçulmanos no Brasil, influência muçulmana na formação política, cultural e religiosa brasileira. Primeiro, quem são os muçulmanos e qual é o papel do muçulmano e das muçulmanas, evidentemente, no Islã? Mauro, o Islã é resultado da última revelação de Deus à humanidade através do profeta Muhammad, né? Você é muçulmano? Eu sou muçulmano xiita, da escola xiita. Você é que nem eu sou um comuna católico, você é um comuna muçulmano xiita. Exatamente, eu sou comunista e sou muçulmano xiita. Né? O Islã, ele deriva de uma palavra muito importante para a humanidade, que é paz, né? Salam. E na mensagem de Deus no Alcorão, fala de uma série de questões que dizem respeito à estrutura social, à estrutura dos seres humanos, às crenças, etc. Né? E nessas questões todas está envolvido os direitos, a justiça, a liberdade. Né? Então, os muçulmanos, eles são formados no respeito às pessoas, no respeito às diferenças e na defesa dos seus direitos enquanto povo e enquanto indivíduos. E esses muçulmanos que foram capturados na África e trazidos para o Brasil, eles tinham incorporado esse senso, né, de justiça, de direitos, né, de respeito, etc. E, ao chegarem no Brasil, se depararam com uma situação muito adversa, muito diferente da que eles viviam na África, nas diversas nações. Né? Os que vieram para o Brasil vieram, sobretudo, da Costa da Mina, né? Países onde é hoje, por exemplo, a Nigéria. E aquela região da África, o Islã já estava presente há 500 anos. Né?
ou seja, estava consolidado como está até hoje. E no Brasil, eles foram submetidos primeiro à escravidão. Segundo, eles tiveram tirado os seus direitos mais elementares. E tiveram também a proibição do exercício dos seus cultos religiosos. Né? Perfeito. E aí, ao longo de décadas, foram ocorrendo reações a esse tipo de opressão que existia. Os muçulmanos, essas pessoas muçulmanas trazidas da África, elas foram levadas principalmente para Salvador, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco e Alagoas. Uhum. O maior contingente foi para a Bahia. Né? Essa grande revolta de 1835 não foi a única, mas durante todo o século XIX houve, em Salvador e no recôncavo baiano, principalmente, muitas revoltas contra essa situação, né? Contra a escravidão, contra a tortura, contra os maus tratos e pela liberdade de exercer os seus cultos, a estudarem, a se reunirem e a exercerem esse direito elementar que os católicos tinham plenamente e os outros não tinham, não somente os muçulmanos, porque a perseguição era também a homens e mulheres africanas e africanos que tinham outras fé religiosas e não podiam exercer. Né? E essas questões programáticas, digamos assim, né, da nossa compreensão de hoje, contra a escravidão, contra a tortura, contra os maus tratos, por direitos, por justiça, por liberdade religiosa, afetava a todos. Não somente os muçulmanos, porque a história, Jorge Amado relata muito em seus romances da perseguição que a polícia fazia e continua fazendo hoje em dia contra as religiões de matriz africana. Aqui em Brasília, o centro da República, centro do poder, aqui e acolá parece um terreiro de candomblé ou de umbanda destruído por esses seres aí que são adeptos dessas religiões pentecostais e neopentecostais, né, obra dos sionistas, que querem impedir a liberdade religiosa no Brasil, principalmente destas pessoas. Então, o Islã ele tem um significado muito forte nessas revoltas que ocorreram na Bahia ao longo dos anos, exatamente por isso, né, por ser uma religião que fazia com que as pessoas tivessem essa compreensão do respeito, dos direitos, da justiça, né, da liberdade para a prática religiosa, e por isso também eram muito perseguidos, né, pela sua capacidade de liderança, de arregimentar pessoas e de formular ideias que levavam à existência desses enfrentamentos. E você mencionou outras revoltas e outras rebeliões. Isso, vamos falar delas. Dá um segundinho só, porque ainda quero uma preliminar claro. Conceitual para nos ajudar a entender. Vamos entrar na sequência nas revoltas todas. Porque tem uma questão que você falou, eu sou um muçulmano xiita. Já até falamos, acho que aqui, sobre isso com um camarada mais de uma vez aqui, mas eu acho que vale a pena para a gente, nós que não somos muçulmanos ou não conhecemos, né, o Islã profundamente, temos desconhecimento, né? O que é que você chama que é a escola sunita e a escola xiita? Qual é a diferença de origem e as diferenças entre elas? Mauro, no Brasil, xiita virou sinônimo de radical, né? Os xiitas do PT, os xiitas do PSOL, os xiitas não sei o que lá e tal. Na verdade, essas duas escolas do Islã, as duas principais, porque o Islã tem outras escolas, né? Tem apenas a xiita e a sunita, essas são as duas maiores. A escola sunita é a maior em todo o mundo, né? E eu falo de uma população de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e todos os continentes, né? A maioria é não árabe, né? A maioria dos muçulmanos não são árabes, são brasileiros, são, né, africanos, latino-americanos, asiáticos. A maior população
de muçulmanos proporcional está na Indonésia. Né? Uhum. A população de muçulmanos é na Indonésia. Mas, enfim, o que é o muçulmano sunita? O sunismo, esse nome sunita, ele remete à suna do profeta Muhammad. As sunas são os ditos do profeta, aquelas coisas que o profeta falava e as pessoas memorizavam e viravam orientação para os adeptos da religião, né, da religião islâmica. E xiita se refere aos seguidores de Ali, do Imam Ali, o primo do profeta Muhammad, que foi o primeiro muçulmano depois do profeta Muhammad, que foi a primeira pessoa, logo em seguida, que teve a informação da revelação de Deus através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, que é o Alcorão Sagrado, que foi revelado ao longo de várias décadas. Onde é que está a diferença essencial? É nas questões internas da sucessão do profeta na religião, porque ambas as escolas, elas acompanham o mesmo livro sagrado, o Alcorão. Não existe o Alcorão dos sunitas e o Alcorão dos xiitas, como existe nessas igrejas pentecostais, a Bíblia do Malafaia, a Bíblia do Valdemiro, a Bíblia não sei de quem. Não, o Islã é um único. Só tem um livro sagrado, que é o Alcorão. Na questão da sucessão do profeta, o profeta Muhammad, ele disse para os seus seguidores que preferiria que na sua sucessão a liderança fosse concedida ao seu primo Ali, que era a pessoa que estava com ele o tempo todo. E houve essa concordância, né? Era para ser uma sucessão no âmbito da casa do profeta, dos Ahlul Beit, dos da casa do mensageiro de Deus. Depois que o profeta morreu, aquelas pessoas seguidoras do profeta que haviam concordado com essa orientação do profeta Muhammad, elas preferiram adotar outro caminho. E gerou uma divergência, e da parte dessas pessoas, que eram a maioria, uma perseguição à família do profeta. Isso não é uma coisa que divida a religião, porque há uma convivência entre ambas as escolas, sunitas e xiitas, e as outras, mas é um fato histórico remanescente da origem do Islã que está presente, né? E há algumas diferenças no sentido da prática religiosa. Nós somos, todos professamos a fé ao Deus único, o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus, a religião islâmica é a religião de todos nós, e nós acreditamos nos milagres, etc. Né? Não temos divergência quanto à religião, contra o mensageiro de Deus, nem contra a divindade única, né, do Criador de todos nós. Como é a relação política ideológica, política, inclusive, de alinhamentos internacionais, entre sunitas e xiitas, se é que tem, de fato, dois grandes blocos, ou se são muitos blocos de alinhamentos e tal, dentro de cada uma das escolas? Tem dois blocos principais, né? O bloco principal dos sunitas é a Arábia Saudita. Isso. A Arábia Saudita, pela importância que ela tem para a religião islâmica, foi lá que foi feita a revelação do Alcorão Sagrado para o profeta Muhammad, o mensageiro de Deus. É lá que está a cidade de Meca, a cidade sagrada para todos os muçulmanos do mundo, e é o país que exerce a maior influência sobre as diversas comunidades em todo o mundo. No outro lado, na escola xiita, a maior liderança está no Irã, na República Islâmica do Irã, né? Aí por aí você já tem uma indicação da questão política, ideológica e no contexto geopolítico do mundo, né? Que papel cumpre a Arábia Saudita e que papel cumpre a República Islâmica do Irã, né? A Arábia Saudita se alinha muito com os Estados Unidos, né? Adota práticas internas no âmbito do seu país, que muitos desses hábitos, dessas orientações, dessas políticas, são contraditórias com o Islã, a questão da mulher, como eu falei, né? E, por outro lado, você tem a República Islâmica do Irã, uma das maiores vozes em defesa da soberania dos povos,
contra o imperialismo e de uma renegação absoluta ao sionismo como um regime de opressão, de limpeza étnica e de genocídio contra um povo originário palestino, e se estendendo a outros povos, porque as maldades demoníacas do Estado de Israel não atingem só os palestinos, atingem todos os seus vizinhos. Aí o Líbano, o Iraque, o Egito, né? Daqui a pouco o Brasil, a Argentina já está tendo problema com esses demônios lá, enfim. Então, a República Islâmica do Irã, Mauro, ela representa este outro polo. Perfeito. Perfeito. Interessante, interessante. Olha, a gente tem, como você falou, né, a Arábia Saudita de um lado e o Irã de outro nessas escolas, né? O Irã xiitas e a Arábia Saudita sunita, mas não é só, tá bom? Os xiitas são a maioria no Iraque, no Bahrein, no Líbano, né? No Irã, no Azerbaijão, tá? Então, na Síria, Afeganistão, Paquistão, Iêmen e na própria Arábia Saudita, os xiitas são minoria, mas têm uma participação relevante. Mas, de fato, é uma parcela minoritária. São 2 bilhões de muçulmanos no mundo, 10% mais ou menos são xiitas. Aí na Arábia Saudita, no Egito, na Indonésia, na Turquia, no Paquistão, no norte da África, né, Marrocos, Tunísia e Argélia, são países majoritariamente sunitas, tá? Isso aí. Uma pergunta: como o islamismo reage ou compreende o ateísmo? Olha, essa questão, volta e meia as pessoas dizem, mas e aí como é que ficam os ateus? Nós, muçulmanos, somos defensores da liberdade religiosa. Nós defendemos o Estado laico no Brasil e em qualquer outro lugar. A questão do ateísmo, ela está dentro do princípio da autodeterminação das pessoas, ou do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio a todo ser humano, inclusive o livre-arbítrio para discordar da sua existência, né? Nos países islâmicos, pelo menos nos países onde os xiitas governam e têm minoria, não há esse tipo de conflito. Por exemplo, eu sou presidente do Centro Cultural Islâmico de Brasília, xiita. Tem aqui um centro cultural, tem um Centro Islâmico de Brasília, que é o centro sunita, cuja mesquita fica na 912 Norte. Tá. Eu vou rezar lá toda semana, nunca tive problema nenhum com os nossos irmãos sunitas. E eu participo, representando os muçulmanos xiitas, num movimento de diálogo interreligioso que tem pessoas das mais diversas orientações religiosas, inclusive ateus. O nosso querido amigo Elianildo Nascimento, que é a principal liderança desse movimento, é ateu. Veja que coisa. O cara é ateu e é o líder do diálogo interreligioso em Brasília. Enfim, a questão do ateísmo, ele se enquadra no livre-arbítrio do ser humano, né? Nós, muçulmanos, acreditamos que a nós e a todos os seres humanos é dado o livre-arbítrio, e essas questões do livre-arbítrio serão resolvidas entre a pessoa e Deus no juízo final, porque nós acreditamos no juízo final, né? Não como um vai para o inferno, para o fogo do inferno, e o outro vai para o paraíso, né? Como dizia Muhammad Ali, aquele lugar que só tem anjo branco, e onde ficaram os anjos pretos e tal, né? Esse paraíso imaginário não é o paraíso que se refere ao Corão, né? Mas onde todos nós, na nossa crença, na nossa convicção, teremos um acerto com Deus sobre a nossa passagem por essa existência. Porque também, outra coisa, Mauro, no Islã nós não acreditamos na reencarnação. Há outros segmentos no campo até religioso que acreditam na encarnação e tal, e aí isso entra na liberdade religiosa e de crença das pessoas. Nós não fazemos nenhum confronto religioso para a afirmação da nossa religião. Muito pelo contrário, nós queremos que as pessoas conheçam as diversas crenças, que estudem a crença islâmica e façam a sua escolha. Porque a religião, ela é uma questão personalíssima. Então,
Mauro Lopes ele pode ser o que ele quiser. Pode ser muçulmano, pode ser ateu, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser judeu, o que for. Né? Não há a imposição religiosa no Islã. Você vê, o Irã é um dos países mais atacados pelo Ocidente e a religião é um dos aspectos desse ataque. O Islã é o único país muçulmano do mundo onde as religiões têm espaço cativo no seu parlamento. O parlamento da República Islâmica tem uma cota para judeus, tem uma cota para cristãos e tem uma cota para zoroastristas, que é a religião mais antiga do mundo, uma religião da Pérsia. Então, os zoroastristas, que é uma minoria da minoria no Irã, mesmo assim, eles têm uma cota de representação no parlamento. E ninguém é obrigado a ir para a mesquita na sexta-feira no Irã. Não existe, a pessoa vai se quiser. É claro que a própria República Islâmica, por ter esse nome, ela evidencia nas suas políticas o aspecto religioso islâmico, porque as políticas islâmicas as políticas do Estado da República Islâmica são baseadas no Islã. Você vê, o Irã enfrentou uma guerra de retaliação de 12 dias contra Israel. Quantos prédios residenciais foram bombardeados pelo Irã? 0. Quantas escolas foram bombardeadas pelo Irã? 0. Quantos hospitais foram bombardeados pelo Irã? 0. Por quê? Porque ali não é lugar de combate militar. Aí você pega Teherã, hospital destruído, escola bombardeada, bairro residencial destruído, milhares de mártires. Aí você pega no Israel, tudo militar, tudo técnico dos laboratórios da Microsoft, que estavam desenvolvendo inteligência artificial para matar palestino, e assim por diante. Isso é uma política islâmica. Não deve haver ataque a quem está envolvido diretamente no conflito militar. O que você está dizendo, inclusive, é interessante, né? Porque fica toda essa propaganda ocidental contra o Irã, os xiitas, contra os muçulmanos, de uma maneira geral, mas a liberdade, apesar do Irã ser uma república islâmica, o que você está me dizendo é que tem liberdade religiosa lá. Tem. Eu vi lá igrejas católicas, tem várias igrejas católicas, eu lá vi missa e tudo. Então, diferentemente do Brasil, que é uma república em tese laica, mas que cada vez menos tem liberdade religiosa, né? Cada vez mais os muçulmanos, os candomblecistas, os umbandistas são perseguidos abertamente aqui no Brasil, sem dizer da época que o catolicismo era a religião oficial do Brasil, em que aí era proibido, né? Não tinha essa. Né? Estava na Constituição. Estava na Constituição brasileira. Estava na Constituição, exatamente. Era um Estado. A religião do Estado. E aí não era só os cristãos, não é que podia. Evangélico não podia, protestante também não podia, não. Era perseguido. Era preso. Era proscrito também. Bom, eu fiz aqui o sorteio, enquanto você falava, fechei os olhos aqui, fui fazendo o sorteio. E eu quero te fazer um pedido, se você concordar, de sortear 2 livros em vez de um só. Pode ser? Pode, então, claro. Um sorteio foi para a Deizic.922. Então, Deizic922 é uma das sorteadas. E o outro, o Sérgio. Dá o livro aí, só. É o Sérgio, o 8K. Então é o seguinte, Deise e Sérgio. Vamos simplificar as coisas. Em vez de mandar para o e-mail, não, vamos resolver isso. Manda um WhatsApp com o endereço completo para mim. Manda no WhatsApp do Said, Deise e Sérgio. 61 9982 06565. De novo, 61 99820 6565. Deise com Y e Sérgio. Sérgio, ele se apresenta aqui. Tá? Eles vão se apresentar a você. Nada de, se você não foi sorteado, escrever o Said dizendo que foi sorteado, hein? Ô, Said, quem quiser comprar o livro também pode escrever para você, para pedir o livro. Qual é o preço? O livro custa R$60 com frete por minha conta.
né? Se você comprar na Amazon, você vai comprar mais ou menos por esse preço. Tem várias pessoas vendendo na Amazon, porque a editora tem diversos distribuidores, né? Mas tem o frete para ser incluído na compra. Eu faço a venda do livro por R$60, já incluído o frete e a dedicatória do autor. A dedicatória do autor não tem preço, vai por conta. É de brinde. Legal. Vai de brinde. Então tá aí, ó. Sérgio e Deise escrevam para o Said, e se você quiser também o livro, R$60, escreve para o Said nesse número que está aí na tela. Eu daqui a pouco volto com ele. Opa, fui tirar o número e tirei o Said. O Edson tem uma pergunta, não sei se você sabe responder, que é se o Muhammad Ali Cassius Clay era xiita ou sunita. Olha, o Cassius Clay, como a maioria dos muçulmanos convertidos, inclusive ai, fugiu, já lembro. O Cassius Clay, que depois adotou o nome islâmico de Muhammad Ali, era um muçulmano sunita. Né? Nossa, fugiu o nome dele. Vi bastante vídeo dele recentemente, apareceu para mim no Instagram. Esse é brasileiro? Não, americano também, boxeador, grande campeão. Tá. Ele mesmo. É ele mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Fugiu o nome. Já vão para mim também, eu sou péssimo com o nome. E também... a maioria dos muçulmanos nos Estados Unidos, como no Brasil, na América Latina, são sunitas, mas nós temos comunidades bastante ativas em todos os países da América Latina, né? E comunidades de xiitas. Perfeito. Mike Tyson? Mike Tyson, nossa, o nome... Tamo mal de... Grande campeão, né? Dos pesos pesados. Ele virou muçulmano também, e é um muçulmano sunita, o nosso Mike Tyson. E você veja só, né? Quando você vê esses atletas de grande repercussão mundial, como Mike Tyson, Muhammad Ali, aquele jogador Mané, né? A diferença que há entre a prática social dessas pessoas com os demais, né? Essa questão do material, da exposição nas mídias sociais, mostrar que comprou um avião, que estava numa festa, etc. Os muçulmanos, eles são mais recatados nesse sentido, né? O recato de não aparecer com essa exibição de poder material acaba sendo também um diferencial. O Muhammad Ali, ele tem muitos vídeos que são exibidos aí nas redes sociais, com a postura dele diante das injustiças. Aquele depoimento dele na CPI da Câmara dos Deputados, de por que ele não foi para a guerra do Vietnã, é uma coisa impressionante. Né? A negativa dele de combater. Eu não tenho nada a ver com isso, vocês estão mandando meus irmãos negros para morrer numa guerra que não é nossa. Não tem nada a ver com isso, com essa guerra. Mas o senhor Cassius não, Muhammad Ali. Né? Tem um vídeo dele que o deputado insiste em chamar ele de Cassius Clay. Ele diz, não sou Cassius Clay, eu sou Muhammad Ali. Muhammad Ali é o nome das duas grandes figuras do Islã. Muhammad é o profeta, o mensageiro de Deus que recebeu a revelação do Alcorão. E Ali é o Ali, que é o primo dele, que é o grande líder histórico da escola xiita no mundo. Né? Então, Muhammad e Ali são as duas figuras mais proeminentes do Islã em todos os tempos. Legal. Voltando para o livro Himalês. Você fala no livro, muito interessante isso, que porque há uma referência, né? O episódio não é tão conhecido assim, mas a referência sempre é a revolta dos malês de 1835. Mas você mostra no livro que foram 11 revoltas até chegar a de 1835. Estão vendo aqui, gente? 1807, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 27, 28 e a rebelião de 1830.
Fala sobre essas rebeliões que antecederam, então imagino que menores, que é de 1835, mas que antecederam, foram o fermento na massa, né? Para de Exatamente. 1835. Como é que foram? Essas revoltas que aconteceram em lugares distintos do recôncavo baiano, elas foram formando esse legado, esse caldo, né, engrossando o caldo para 1835, como foi também as notícias que chegavam das revoltas ocorridas em Pernambuco, em Alagoas, no Maranhão, no Pará, no Rio de Janeiro, enfim, em outras regiões do país, onde havia as revoltas de pessoas escravizadas contra as injustiças, e isso ia sendo o legado, o entornado caldo que levou a essa grande revolta em 1835. Né? Havia, Mauro, um intercâmbio político e militar entre os líderes das diversas localidades onde esses homens e mulheres escravizados viviam. Né? Eram muçulmanos, eram Haussás, eram Nagôs e Yorubás, eram várias nações, né, que tinham pessoas, né, espalhadas por todo o recôncavo baiano, Salvador, e nos outros estados onde havia essa proeminência do trabalho escravo. E cada uma delas, ela virava notícia, né? Não tinha rede social, mas tinha a rede social da época, a notícia chegava, porque tinham os escravizados libertos e tinham aqueles que fugiam e levavam a notícia. Olha, 50 homens se rebelaram contra uma fazenda que tinha X pessoas pelas torturas, porque a pessoa foi morta, porque estavam sem comer, enfim. Tinham várias razões para que houvesse as revoltas. 1835 foi uma revolta mais bem articulada, né, com características militares mais definidas. Né? Eles fizeram uma preparação de longo período, desenvolveram armas. Claro, 1835, homens e mulheres escravizados não podiam ter armas equivalentes à polícia, né? Do Império. Mas desenvolveram suas armas. Na noite de 1830, de 24 de janeiro para 25, alguns tinham pistolas, né, que tinham adquirido ao longo do tempo e tal. Né? E eram também armas adquiridas nesses locais das revoltas anteriores e que teriam sido levadas para Salvador. Então, de fato, a revolta de 25 de janeiro de 1835 em Salvador foi o grande legado de todo esse contexto de lutas e revoltas que aconteceram no recôncavo baiano e em toda essa região do país, né? Principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro. Então, o resumo das lutas de libertação anti-escravistas e por liberdade religiosa ao longo de décadas. Né? As rebeliões malês, então, não foram só na Bahia? Não, teve revoltas malês, claro, de dimensões menores, né? Em Pernambuco, na zona canavieira pernambucana, na cidade do Recife, no recôncavo baiano, em Alagoas, no Rio de Janeiro, não com a mesma dimensão e com a mesma organização militar que houve na Bahia. Na Bahia foi um exemplo mais elaborado dessa luta, que a gente pode dizer uma luta de resistência dessas pessoas, resistência pela vida, pela existência, né, pela busca de direitos e justiça como seres humanos, africanos trazidos para serem escravizados no Brasil. Agora, deixa eu te perguntar, por que ela era uma rebelião dessa intelectualidade de pessoas pretas, negras, feitas escravas, né, trazidas como escravas no Brasil, mas o motivo da revolta não foi a repressão à religião, foi a situação de escravização. Então, pessoas escravizadas que não eram muçulmanas participaram também do levante? Sim, teve a participação de muitos homens e mulheres já libertos, alforriados, né, que tomaram parte na revolta.
A questão da liberdade religiosa não era o centro da reivindicação, digamos assim, né? O motivo pelo qual as pessoas se mobilizavam. As principais questões, Mauro, eram exatamente a escravidão, a viver como seres subhumanos, as torturas, a violência, né? A inexistência de direitos como seres humanos. As pessoas tinham uma vida na África. Como você falou, muitos eram intelectuais, eram professores, eram engenheiros, eram militares, eram pessoas com conhecimento do qual, ou dos quais conhecimentos, o opressor, o senhor de escravo, se apropriou. Por exemplo, quem começou a mineração no Brasil? Essas pessoas que vieram da África, que sabiam como fazer a prospecção de minerais, identificar minerais, né? Os bandeirantes aparecem como os grandes heróis do desbravamento do oeste brasileiro, da mineração e tal, mas eles dependeram desses homens e mulheres que tinham conhecimento sobre mineração, sobre veios de determinados minerais e identificar os minerais também, porque não era só ouro, né? Tinham pedras preciosas também. Então, a revolta, a razão principal foi a insatisfação com a escravidão, esse regime de humilhação que eles estavam submetidos, com torturas, assassinatos, a discriminação racial, que continua até hoje, porque o racismo no Brasil é estrutural, não foi conjuntural daquele período, até hoje. Quem é que a polícia militar mata? Né? Quem são as populações mais oprimidas no Brasil? Então, é um racismo estrutural. Né? O ódio e a intolerância religiosa foi um elemento que uniu também as comunidades escravizadas no Brasil, né? Não apenas os muçulmanos. Os muçulmanos, eles exerciam uma liderança maior por conta dessas características da formação que eles trouxeram da África. Né? Mas todos eles sofriam intolerância religiosa praticada pela Igreja Católica. Né? E há autoridades religiosas que dizia a mesma coisa que dizem muitos até hoje em relação aos indígenas, que não tem alma, né? Sim. Não tem alma. Sim. Agora, é isso que você falou, né? A liderança imalê, natural, até pela essa formação intelectual que eles tinham. Agora, diz uma coisa, Said, porque é isso. Eles eram pessoas feitas escravas, você falou, tinham alforriados já que participaram, mas eram pessoas escravizadas, na sua imensa maioria. Tanto que exemplares do Alcorão apreendidos pela polícia na época, você tinha, isso aqui é uma miniatura, era Alcorões miniatura, exatamente porque era clandestino, né? Era isso. Então, como é que era? Porque é o seguinte, um princípio do islamismo, você tem, eventualmente, orações individuais na sua casa, mas é a oração comunitária. Como é que essas pessoas conseguiam fazer oração comunitária? Porque nós estamos falando aí de pessoas feitas escravas num outro cenário, não é aquele cenário do engenho na zona rural, em que as pessoas estavam juntas, todas lá na senzala e tal. Pessoas feitas escravas nas cidades, né? Eles construíam, Mauro, salas de oração onde eles viviam, né? Até nesse filme do Antônio Pitanga, ele tem uma passagem lá que ele mostra a construção de uma mesquita que depois os capanga lá do senhor de escravos foi lá e destruiu a mesquita. Eles tinham formas estruturais para a realização de orações coletivas, né? Não eram muito bem estruturadas porque a própria condição não existia, mas não permitia. Mas eles tinham, sim, locais de realização de orações individuais e coletivas. Né? Essas tentativas de estruturar a mesquita para a reza da sexta-feira, que é o dia que os muçulmanos guardam, como os judeus guardam o sábado, os cristãos guardam o domingo, foram muito reprimidas. Né? Assim como também as manifestações das outras religiões de matriz africana, né, que também
tentavam desenvolver as suas manifestações religiosas e eram reprimidas pela polícia, pelos capangas dos senhores de escravo, etc. Mas houve tentativas, tem registros de que em diversas comunidades houve, que inclusive era um desafio para mobilizar e para unir as comunidades, era o fato de estarem ali lutando para ter o seu espaço para a prática religiosa, etc. Essa imagem que você mostrou são pequenos amuletos que eles faziam, escritas à mão, como dá para se ver. Naquela época não tinha, ainda mais no Brasil, não tinha a gráfica que pudesse editar um Alcorão. O Alcorão era trazido de fora do Brasil, porque o Alcorão tem uma característica, ele é sempre escrito em árabe. Sim. E tem muitos Alcorão que são bilíngue, né, em português, árabe e português, inglês e português, francês e português, etc. Mas eles recebiam, e tem relatos de outros escritores, historiadores, que no Rio de Janeiro tinha livrarias onde eram encontrados exemplares do Alcorão. As pessoas vinham da Europa e traziam para comercializar no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, além de ser uma cidade que tinha muita passagem de pessoas, tinha uma comunidade islâmica de origem africana que vivia no Rio de Janeiro. E esses trechos do Alcorão eram escritos nesse formato e outros formatos também, apenas um pequeno pedaço de couro, de carneiro, escrito um verso do Alcorão, principalmente a primeira surata, chamada Al-Fatiha, a revelação, que servia como um amuleto para aquela pessoa, né? E muitos deles foram, no período da repressão, foram presos e receberam açoites em praça pública por estar portando amuletos como esse, escrito em árabe, que a polícia não tinha a menor ideia do que estava escrito, mas que aquelas pessoas eram penalizadas com açoites e cenas de tortura em praça pública. Estamos caminhando para o final, uma longa e ótima conversa, né? Afinal, não foi só sobre o livro, mas falamos também sobre a situação em Gaza, na Palestina, né? E o cenário aqui brasileiro. O Eric, que é descendente dos malês, ele registra aqui, né? Dos 286 formalmente acusados na Bahia pela rebelião, 260 eram homens, 26 mulheres, 194 nagôs, 25 halsás, 9 GGs, 7 minas, 6 tapas e 18 cujas nações não constavam dos interrogatórios. E aí, a partir dessa diversidade, né? Porque então você está vendo que era de todo o campo muçulmano da África, né, de diversas nações. Quando esses traficantes de escravo os trouxeram, eles não tinham ideia que estavam trazendo muçulmanos, ou eles sabiam que estavam trazendo muçulmanos? Não havia essa distinção, né? Eles faziam no atacado. Ora, Mauro, né, nos vários séculos em que o Brasil recebeu homens e mulheres da África, chegaram vivos ao Brasil cerca de 6 milhões de pessoas. A maioria não era muçulmano. Tem muitos pesquisadores, essa aqui é a obra mais importante sobre esse tema. A Rebelião Escrava no Brasil, do grande João José Reis, um pesquisador baiano da Universidade Federal da Bahia. Sim, até falamos dele aqui mais cedo. Uma referência, né? Magnífica. E tem esta outra obra de um pesquisador marxista, Clóvis Moura, o grande Clóvis Moura também. É um livro que quem puder ler, está fora de catálogo, mas você encontra aí na Anita Garibaldi, encontra na Amazon. Eles olha, cerca de mais de 10 milhões de pessoas foram sequestradas nas diversas regiões da África. E eram trazidos para as diversas regiões do Brasil, fora os que eram levados para a América Central e para os Estados Unidos da América, né? Então, a maioria não era muçulmano, não havia essa distinção. O que interessava a eles era o ser humano, quer dizer, ser humano para nós, né? Aquelas pessoas que eram sequestradas, trocadas, enfim, né? E esse contingente de muçulmanos, eles foram para a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro, né?
E também a escolha de levar para esses lugares não tinha nada, absolutamente nada a ver com a religião, né? Era uma coisa do comércio de pessoas escravizadas. Uma última questão, né? Como eu disse, estamos caminhando para o final. O Ricardo Fontes peça ao senhor Said que, se possível, faça algum comentário sobre o filme Malês. Foi lançado agora em 2024, tá? Com a direção do Antônio Pitanga. Você fez uma referência breve a ele, né? Um pouquinho atrás. O que você achou do filme? Olha, eu vi o filme, vi com muita atenção. Eu acho louvável o trabalho do Antônio Pitanga. Agora, é um romance cinematográfico, né? Que tenta demonstrar o que houve na Bahia naqueles dias, mas não dá para ter como uma referência histórica. Assim, olha, o filme diz, então foi daquele jeito. Não. Há muito romantismo, como é natural nos filmes, né? Eu recomendo a leitura das diversas obras que tem publicadas no Brasil, onde você vai ter referências históricas mais precisas. Perfeito. Mas eu acho que foi muito louvável a iniciativa do Antônio Pitanga, que exerce o papel do protagonista, Antônio Licutã, que foi o grande líder da revolta, embora estivesse preso, né, naquela ocasião. E há também um pouco algum desses aspectos que nós conversamos aqui, Mauro, sobre a importância da religião islâmica naqueles acontecimentos, né? Eu achei o filme muito interessante no sentido de despertar a curiosidade para continuar estudando, pesquisando, procurando fontes que lhe dê mais informações com rigor histórico, né, dos acontecimentos. Eu recomendo o filme, mas eu recomendo que se procure outras literaturas históricas para ter uma visão mais precisa do que aconteceu. Outra coisa, só fazer uma referência aqui muito importante, a revolta dos malês, que aconteceu no amanhecer do dia 25 de janeiro de 1835, não foi por acaso esta data, entrou dentro do planejamento. O 25 de janeiro era o dia que seria comemorado o fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. A última noite foi a noite do dia 24. Os diversos núcleos revoltosos se reuniram em lugares diferentes de Salvador para fazer o último desjejum, que em árabe é a palavra iftar, para comemorar entre si. No dia seguinte seria o dia da comemoração, que também era um feriado católico em Salvador. E haveria a grande sublevação das pessoas escravizadas, lutando por justiça, contra a tortura, etc. Mas houve uma delação de uma mulher negra alforriada que era casada com um comerciante e frequentava as casas das pessoas envolvidas na preparação. E contou para o marido contou para as forças policiais, isso está retratado no filme também, e foi, como a gente costuma dizer, foi abortada. Na madrugada, eles invadiram a principal casa, né, que era a casa do Sabino, né, e outros revoltosos. O Pacífico estava preso, né, e houve uma antecipação da revolta, né? Houve um confronto, e mesmo assim, Mauro, apesar dessa antecipação não planejada do início da revolta, há historiadores como, por exemplo, o nosso grande João José Reis, que diz que essa ação mobilizou cerca de 1.000 pessoas em Salvador, né? Isso, comparado com a população de Salvador de 2025, representaria mais de 50.000 pessoas. Ou seja, 50.000 pessoas em luto não é pouca coisa, né? Naquela época, há quase 200 anos atrás, né, 190 anos atrás, foi um grande feito que teve uma repercussão enorme no país inteiro, né? Por isso que
as forças governamentais agiram com tanta violência e tanto rigor após eles terem abafado a Revolução Malê naquela manhã de 25 de janeiro de 1835. A Rita diz aqui, Mike falando do Malcolm X, lá nos Estados Unidos, Malcolm X, que se converteu também a muçulmano quando estava na prisão, foi o influente porta-voz na nação do Islã. Ai, desculpa, gente, muito, verdade. E o César diz assim, essa entrevista, a aula, é melhor do que todas as aulas do meu ensino de primeiro e segundo grau da minha época dos anos 80. Não bastam muitas aulas, bastam poucas aulas como esta, toda a minha solidariedade e, obviamente, vai ter recorte hoje à tarde, já entra um recorte desta entrevista aula com o Said. Uma última questão, Said, é a seguinte, o que foi feito dos malês? Porque eu vejo, assim, muitos muçulmanos no Brasil, né? Não é uma fração, o IBGE registra, é pouquinho, mas eu vejo muitos, né? Você, o Mansur Peixoto, conheço outras pessoas muçulmanas, mas elas não são herdeiras, ou melhor, elas não têm como antepassados os revoltosos das rebeliões do século XIX. Aquele núcleo muçulmano de pessoas escravizadas, são pessoas que foram trazidas da África, escravas muçulmanas, as gerações que vieram depois deste agrupamento, o que foi feito delas? Eu não identifico um movimento muçulmano negro malê no Brasil. Como é que foi essa história? Mauro, como eu falei, houve uma perseguição, uma repressão violenta, né, após os acontecimentos de janeiro de 1835. As pessoas eram quase proibidas de andar nas ruas. Né? Tinha autoridade policial que obrigava o dono daquele escravo a dar uma autorização para ele ir da casa de fulano para tal lugar. Né? E as novas gerações, elas procuraram se aculturar, não sei se essa palavra existe, está correta, assimilar a cultura dominante na cidade de Salvador e no Recôncavo Baiano para se ver livre dessa perseguição. Né? Muitos dos líderes voltaram para a África, outros viveram seus últimos dias na Bahia, mas aquele movimento com aquelas características de organização malê, ele foi deixando de existir. Né? A comunidade muçulmana na Bahia, ela nunca teve uma expressão maior depois de 1835. Tem muçulmano? Tem. Né? O principal líder da comunidade muçulmana na Bahia é o Sheikh Ibrahim, que é um nigeriano, coincidentemente. Né? Estive com ele na mesquita, lá em Salvador, conversei bastante. Ele me ofereceu muitos materiais históricos sobre a revolta dos malês, eu trouxe, depois devolvi, fotografia, etc. E muitos passaram a adotar a religião dominante, infelizmente. Né? Mas a luta por direitos, por justiça, ela nunca deixou de ser uma marca da Bahia. Você vê a quantidade de expressões de luta por justiça, por direitos, de condenação do racismo estrutural que se tem na Bahia, é uma coisa impressionante. Uhum. A Bahia é um estado muito politizado, a cidade de Salvador é uma cidade muito politizada. Até nos festejos está ali a politização por direitos na cidade de Salvador. Né? Eu penso que um dos legados da revolta dos malês em 1835 foi deixar essa marca, né, de uma busca, uma luta por direitos, por igualdade, contra o racismo, contra toda forma de exploração, né, que eu acho que predomina até hoje. Né? E na luta antirracista no Brasil, atualmente, tem muito da revolta dos malês, né? Dessa busca por equidade, né? De gênero, equidade racial, respeito ao direito das pessoas. Isso é um dos principais legados, no meu modo de ver, desses acontecimentos de 1835 na Bahia.
O que uma boa amiga pesquisadora me relata é que lá nas favelas do Rio de Janeiro tem crescido muito a quantidade de pessoas aderidas ao Islã, de pessoas muçulmanas, mas, mais uma vez, né, num cenário difícil, né, porque você tem uma adesão forte, por exemplo, dos líderes das facções à religião evangélica, e aí eles, o bicho pega, né? Eles vão para cima tanto do candomblé quanto da Umbanda e também, né, dos muçulmanos, do Islã. Né? Isso aí. Cara, grande aula com o Said Tenório, muito obrigado. No final, nossa, navegamos aqui, eu acho que a gente começou mais de uma hora, né? Navegamos mais de uma hora. Maravilha. Muito legal, essa verdadeira aula sobre a Palestina, sobre Gaza, sobre o Hamas, sobre a luta do povo palestino. E agora, a segunda parte, que era o objetivo original da conversa, né, uma aula sobre os malês ou imalês. O Eric Sabá, que é descendente de malês, lá na Bahia, dizendo aqui, grande aula mesmo, quero te agradecer demais, Said, mais uma vez, botando aqui, você quer comprar, né, 6199 820-6565, é só escrever esse zap para o Said, que ele te envia o livro R$60 sem o preço dos Correios, tá? Quer dizer, sem o preço dos Correios, você não vai ter o preço dos Correios. É isso aí. Tá bom, obrigado, homem, muito obrigado, viu? Foi bem legal. Mauro, muito obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito, foi uma troca de ideias excelente, a gente vai aprendendo, né? Também nesse diálogo, lendo os comentários das pessoas aqui, e dizer a você que estamos juntos, conte sempre comigo, se algum momento eu puder ser útil à sua audiência, trazer algum tema importante, estou por aqui. Perfeito. E te agradeço pelo convite mais uma vez, e desejo um ótimo dia para toda a audiência, os que estão vendo agora e os que virão depois. Isso aí. No recorte, vai ter recorte. Valeu. Grande abraço. Ótimo dia. Obrigado.